Ok, vamos aqui a algumas considerações, né? A primeira consideração que nós vamos fazer é em questão a apagar informações, apagar campos e tabelas lá no banco de dados, né? Veja que nós não estamos usando aqui o drop, legal? Nós não estamos apagando campos e nem tabelas, né? Se você for implementar isso daí, tenha muito cuidado, tá? Porque pode ser que inadvertidamente você tenha apagado um campo numa tabelinha do DER, sem querer mesmo, né? Daí você implementa, manda isso daí para o teu cliente, e aí um campo é apagado lá no banco de dados dele, aí ele está sem o backup. Então, no lugar de ele trazer um problema para você, você foi que levou um problema para ele e também para você, né? Então, tenha cuidado com essa questão de apagar campos e apagar tabelas, né? Talvez seja preferível não implementar isso daí, tá? E deixar o campo lá, né? Se precisou apagar um campo, deixa lá, deixa no cliente, deixa a tabela lá, ou faça um trabalho mais minucioso, né? Se você gerar um script que tem um comando drop, então mande um alert para você, mande um alert para o usuário, né? Um show message, informando, olha, um campo será apagado, tem certeza? Algo assim, tá? Tenha pontos de controle se você for trabalhar dessa forma, apagando campos e tabelas, tá? De preferência não apague, né? Porque você pode ter problemas com isso aí, tá? Segunda questão, nós estamos vendo aqui que nós estamos alterando os campos, adicionando ou alterando o tamanho do tipo dele, né? Então, nós fizemos o teste aqui de varchar 100, foi para varchar 101, né? Fizemos um teste lá incluindo o campo teste, ele incluiu o campo teste. Mas se eu estiver alterando o nome do campo mesmo, né? Se, por exemplo, eu estava trabalhando lá com o campo turma na tabela do colaborador, mas no lugar de turma estava turna com N, estava errado o nome do campo. Aí, poxa, esse campo está errado, vamos corrigir. Vamos corrigir o nosso banco de dados, vamos corrigir o banco de dados de todos os clientes, vamos corrigir os executáveis dos servidores e dos clientes também, das aplicações cliente. Perfeito. Mas como é que nós vamos fazer isso aqui, né? Quando o DB Design ele gera o DER, ele põe lá o nome do campo, como esse aqui, por exemplo, olha, teste. Né? Então, o que, que ele vai fazer? Quando você alterar de turna para turma, né? Ele vai colocar turma varchar 5, tá? Daí, nessa nossa lógica aqui, ele vai procurar o campo turma no banco de dados. Ele não vai achar, porque lá no banco de dados está turna. O que, que ele vai fazer então? Ele vai criar um campo novo. Legal? Então tem essa questão aí, né? Como é que a gente altera o nome do campo e informa nesse script que o nome do campo foi alterado? É algo para você pesquisar, tá? Se tem como fazer isso lá no DB Design, informar o nome anterior do campo. E aí você pegaria o nome anterior do campo, né? De repente colocaria aqui, ó. Aí eu já saberia, o nome anterior dele era turna. Então beleza, aqui é uma alteração de nome do campo. Aí nós alteramos o nome do campo do banco de dados. Legal? Perfeito. O que é que vem agora? Migrar o código para o servidor, né? Foi aquela questão que ficou lá no administrativo. Nós estamos chamando o BAT diretamente do cliente. Você vai migrar aquele código lá para o servidor. Legal? Uma outra coisa interessante para se fazer, uma outra consideração, que se você for trabalhar dessa maneira aqui, gerando os dados no TOS e mandando o arquivo de script para o usuário, seria bom que esse arquivo de script ele estivesse encriptado. Né? Então você chama uma função de encriptação, manda ele encriptado para o usuário. Então o usuário, quando abrir esse arquivo, ele não vai entender nada. Né? Daí no momento de realizar a atualização, você decifra o arquivo e passa ele para o MySQL. Tá? Um outro ponto muito importante, né, é que quando você atualiza o banco de dados, muitas vezes você também precisa atualizar o executável. Né? Se precisar atualizar o executável do servidor, aí não tem jeito, vai ter que parar o sistema no cliente. Né? Se mudou o nome de um VO e tudo mais, aí não tem como, vai ter que ser uma atualização a ser feita, né, onde vai ter que parar pelo menos por alguns momentos, alguns minutos, lá o servidor ele vai ter que sair do ar e vai ter que se atualizar. Legal?
Perfeito. E os clientes, né, as máquinas clientes que estão com seus executáveis, elas também terão que se atualizar. Como é que o executável do cliente vai saber que ele precisa se atualizar em relação à versão do banco de dados? Nós já vimos lá no Atualiza, é, no módulo de atualização, né, que quando houver uma versão mais recente do exe lá no servidor, a própria aplicação cliente vai lá, verifica que tem essa versão do servidor, né, do executável, e se atualiza. Então, a princípio, a aplicação cliente não precisa saber que o banco de dados foi alterado. Você é que tem que mandar para os seus clientes tanto a atualização do banco de dados como a atualização dos executáveis, né? Daí aquela rotina lá que está atualizando o banco de dados executáveis, elas têm que trabalhar em conjunto, né? Ela vai atualizar o banco de dados e já vai deixar os executáveis para atualização lá. Um problema que pode acontecer é que os usuários eles podem estar com os seus executáveis já abertos, né? Então, por exemplo, um usuário está aqui com o cadastro aberto e você atualizou o banco de dados, o cadastro do colaborador, essa questão da turna e da turma. Então, quando ele for cadastrar um novo colaborador, ele vai receber uma exceção do servidor, tá? Aí você pode tratar isso de várias formas, né? Você pode tratar na aplicação cliente que um tipo de resposta do servidor, né? Por exemplo, uma exceção que a resposta do servidor vem a atualiza, feche obrigatoriamente a aplicação do cliente. Então o usuário ele vai ver que a aplicação fechou, quando ele for entrar novamente, a aplicação já vai se atualizar automaticamente. Legal? Muito bem. Por fim, né, uma última consideração aqui, é saber se o ideal mesmo é você gerar esse script na Software House e mandar para o cliente, ou realizar todo esse trabalho no lado do cliente, lá no teu usuário final mesmo, né? E por que essa consideração? Ora, por uma questão que nós mencionamos também no início do treinamento, né? O TOOLS aqui, ele está comparando esse IDER com o meu banco de dados, o banco de dados que está na Software House. E quem foi que disse que esse banco de dados que está na Software House é igual ao banco de dados que está no cliente, né? Então, de repente, essa implementação aqui, ó, onde nós estamos fazendo essa comparação e gerando esse script, ela tem que ser implementada, né? Tem que passar isso daí para o módulo administrativo. Legal? Principalmente se você tiver vários clientes, onde cada um deles pode estar com uma versão do banco de dados diferente, tá? Então você vai analisar isso daí, né? Tá, eu gero o script na Software House e disponibilizo isso para o cliente, ou eu altero essa minha lógica de trabalho e disponibilizo o script do DB Designer para ele. E aí o administrativo lá dele, né? O módulo administrativo é que vai fazer essa comparação aqui entre o script do DB Designer e o banco de dados dele, e já vai realizar a atualização no banco de dados, tá? Então você tem que pensar, né, em qual é o melhor local de funcionamento dessa função aqui, né, de gerar esse script aí, tá bom? Se vai ser na Software House, se vai ser no teu cliente. Provavelmente o melhor é que fique no cliente, né? Agora, se você trabalhar num nível em que todos os seus clientes tenham o mesmo banco de dados e o seu banco de dados é idêntico aos deles, né, então você pode deixar isso daí, né, a geração desse script no lado da Software House, né, utilizando o T2 Status. Legal? Então, são essas as considerações para esse módulo, tá? Nós podemos trocar mais ideias lá no ambiente EAD, no ambiente de suporte do módulo administrativo.